Programa Médicos em 3D. Oferecimento Instituto Feminina. Saúde e bem-estar da mulher. Olá, estamos aqui no nosso Médicos em 3D. Nesse espaço nós vamos fazer um debate, vamos tirar algumas dúvidas e por último dar algumas dicas. Nosso tema de hoje é obesidade, um tema super importante, super impactante. Aqui comigo está Mário Zen. Tudo bem, Mário? Tudo bom, Lusa? Mário é endocrinologista e nós vamos abordar vários sentidos desse tema tão importante para nós, tão comum, né, Mário, na nossa prática do dia a dia. Mário, então vamos começar o seguinte. No último censo, mais ou menos 50%, um pouco mais do que 50% dos homens estavam fora do peso, ou se classificavam como obesos ou como sobrepeso. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que tá? Dificilmente o médico não tem um obeso no consultório, não é isso? Exatamente. Quando a gente avalia a população na década de 70, a gente tinha aí 5% de obesos. Se você pega a população hoje, a gente está, brasileira no caso, a gente está batendo aí mais ou menos 20% de obesos. Obesos, né? Obesos. Aí quando você junta obeso e sobrepeso, está batendo 55%. Então a pergunta é, o que está acontecendo com a população, né? Por que está se ganhando tanto peso? E aí a gente vai entrar aqui nas causas de obesidade. Mas fato é que a população é a mesma. Biologicamente nós continuamos a mesma pessoa dos anos 70. Então o que mudou? Mudou a maneira de viver, mudaram os hábitos, mudaram os costumes, mudou-se a cultura alimentar, mudou-se a possibilidade de brincar na rua por conta de violência, por conta de uma série de questões, né? A questão social, a internet, que é maravilhosa, mas prende as pessoas na frente do computador. Então a população está mudando a maneira de viver. Consequentemente, ela está colhendo esse fruto ruim, que é o ganho de peso. E a gente, quando avalia principalmente a infância, parece que o impacto foi maior, não é isso? Eu fico na porta da escola, você tem filhos também, não sei se você repara, as crianças também estão muito obesas, né? Porque parece que a obesidade é um tema do adulto, do mundo. Fala assim, a pessoa envelheceu, ganhou peso, mas não é isso, né? Infelizmente, né, não é mais. Acho que essa questão da internet, ela acaba acometendo muito mais as crianças, né? Porque o idoso, a pessoa com 65, 70 anos, que não foi criada nesse meio, ela usa, mas não tem tanta vontade ali, né, de ficar na frente do computador. Já a criança de 10, 11 anos, ela foi criada nessa questão aí da internet, nesse momento da vida. E aí ela acaba ficando muito ligada às redes sociais, comendo errado. Hoje em dia o apelo alimentar para as crianças é muito forte. Você pega canais de desenho, mostram lá propagandas de alimentos, né, calóricos, gordurosos. Então, se a gente não tomar cuidado, as crianças vão sendo engolidas por todo esse movimento aí de consumir esses alimentos ruins, consequentemente ganham peso. Um tema que você abordou aí é muito importante em relação à alimentação. Então, mudou muito o jeito de se alimentar, né, dos anos 70 para agora, para a nossa realidade. Um dia eu tive uma palestra com um professor nosso, ele falava que, vamos dar um exemplo da pipoca, não é isso? A pipoca, quando eu era criança, ia para o cinema, era uma pipoquinha. Exato. E agora um pipocão. Balde. E o que mais, Mário, que vem mudando, que você tem percebido na alimentação? Pois é. Eu acho assim, a gente foi criado, né, com aquele básico, né, de arroz, feijão, carne, legumes e verduras. E aí, hoje em dia, com a explosão das indústrias de fast food, né, a gente vê em toda quanto é esquina uma loja vendendo sanduíche, vendendo hambúrguer, vendendo, né, pizza. São alimentos bem palatáveis, né? O sabor é muito bom, só que eles são alimentos que têm uma característica importante, são alimentos que mais liberam endorfina, que é um hormônio que dá prazer, porque eles têm carboidrato, que são os açúcares, e têm gordura. E esses alimentos, eles atraem demais a população. Então as pessoas começam a comer de maneira deliberada e sem pensar nas consequências. E também são práticos, né? São práticos e rápidos. Rápidos. Né? Aí a gente, muito cansado, acaba lançando mão desses alimentos. Né? E outra questão é o exercício físico, né? Eu estava vendo um estudo falando que se o sedentarismo tivesse um CID, um Código Internacional de Doenças, né? Ou seja, se fosse considerado uma doença,
seria a doença mais prevalente na cidade de São Paulo. Então, todo mundo sedentário em São Paulo. Aqui parece que é um pouquinho menos, né? A cidade de Vitória, as pessoas se movimentam um pouquinho mais. Mas fala um pouquinho de exercício físico e obesidade. Pois é, quando a gente avalia o conceito de obesidade, né, só para a gente pegar um gancho que eu acho que vai ser interessante, um dos conceitos mais atuais é que é uma doença neuroambiental, ela tem aspectos de hormônios neurológicos e ambientais, né, de comportamento, que aí vai entrar a questão do sedentarismo que você está falando. É uma doença crônica e recidivante associada ao excesso de gordura no organismo. Então, quando você avalia esse conceito e a gente pega a questão ambiental, a gente aplica principalmente a questão do exercício. Se você não se movimenta, você não gasta energia, né? E o gasto metabólico, digamos assim, basal, que a gente precisa para viver, vai diminuindo ao longo da vida. Você pega uma criança que é elétrica, que não cansa nunca, e um idoso que vai devagarzinho a 10 por hora. Então, ao longo dos anos, a gente naturalmente vai diminuindo o gasto energético. Se você não estimula o gasto de energia, você acaba acumulando muito mais energia. E a energia vai ser acumulada sob a forma de gordura. Então, não tem jeito. Se a gente não praticar exercício, a gente tem duas opções. Ou a gente engorda, que é o que acontece com a população, ou a gente diminui drasticamente a quantidade de comida. Eu acho muito mais fácil fazer exercício. O negócio é se movimentar, né? É se movimentar, e as pessoas têm uma resistência com isso, não é? Começam a criar uma série de desculpas. Ninguém pode fazer exercício físico mais, não é assim? A grande questão que eu vejo nas pessoas é o valor que se dá. Eu, às vezes, brinco com alguns pacientes. Olha só, eu vou arrumar um emprego para você ganhar 50 mil reais. Mas você tem que caminhar 1 hora por dia. Aí a pessoa fala assim, eu vou, porque o estímulo é interessante. Na cabeça dela, 50 mil reais. Aí eu falo para ela a seguinte frase, a sua saúde vale muito mais do que 50, do que 100 mil reais. Então, pela sua saúde, você deveria caminhar 2 horas por dia, 3 horas por dia, né? Estou exagerando só para entender. Só que as pessoas não entendem, elas não entendem que se perder a saúde, não adianta ter nada, né, no entorno. E infelizmente elas não valorizam. E um grande problema que eu percebo, as pessoas que foram estimuladas a fazer atividade física desde cedo, mesmo que elas tenham parado, elas têm um pouco mais de facilidade de voltar, porque elas já foram, digamos assim, submetidas a esse processo. Agora, quem nunca fez atividade física, olha, difícil. Para começar, a pessoa está em casa, parada, aposentada, não tem nada para fazer. Ela fala, doutor, eu acordo de manhã, não sei o que fazer. Bota um tênis e vai para a rua. E ela não vai. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as consequências da obesidade. Será que tem consequência? Ou o médico é chato e fica pegando no seu pé? Espero você no próximo bloco. Voltamos aqui com o nosso Médicos em 3D, um ambiente para tirar dúvidas, fazer um debate e, por último, te dar algumas dicas. Nosso convidado hoje é Mário Zen, endocrinologista, e nosso tema é obesidade. Mário, então, assim, uma questão que a gente já estava até conversando, hoje tem uma campanha muito importante sobre a aceitação da imagem corporal, que tem um lado importante, positivo. Mas a gente tem que entender que a obesidade é uma doença, ela tem um CID, né, um Código Internacional de Doenças, e ela tem consequências. E talvez a gente tenha que encarar essas consequências e explicar por que combater a obesidade, não é isso? Quando a gente fala em combater a obesidade, a gente de maneira nenhuma tem aí uma visão pejorativa de feio, bonito, não é isso. A gente quer colocar para a população que a obesidade gera consequências ruins para o organismo. E é nessa pegada, né, é no sentido de saúde, que a gente estimula as pessoas a melhorarem o peso, a tentarem manter um peso saudável. E aí tem uma série de questões que a gente pode abordar que são relacionadas à obesidade. Por exemplo, uma coisa que é muito comum hoje em dia, que a gente vê demais e que cresceu assustadoramente juntamente com os números da obesidade, é a incidência de pessoas diabéticas, né? Então, tanto pessoas diabéticas lá nas fases de vida mais avançadas, 65, 70 anos, quanto pessoas diabéticas já na fase agora dos 15, 16 anos, adolescentes que classicamente não tinham diabetes tipo 2,
né, que é aquele diabetes relacionado à resistência insulínica, relacionado a ganho de peso, e que hoje tem essa doença. Então é uma preocupação grande que a gente vê nos consultórios aí, o número de pessoas com esse problema. Então, é uma doença que deveria acontecer lá com o idoso, né? Especialmente acima de 60 anos, acontecendo com crianças, é isso? Exatamente. E aí tem outras consequências também, né? Cânceres, fala aí mais pra gente. Várias, doenças ósseas, né? Que é mais a sua praia. A obesidade, para vocês terem ideia, tem relação com dores articulares. E dores articulares independentes daquelas articulações que estão segurando o peso. Então tem pesquisas que mostram que mesmo pacientes obesos têm dor em ombro, dor na coluna cervical, dor, né, na articulação do cotovelo, porque tem uma série de substâncias inflamatórias que circulam no organismo do obeso que também atacam essas articulações. Então é muito comum o indivíduo obeso ter dor articular. O indivíduo obeso tem uma série de aumento de outras doenças, como por exemplo câncer, que você sugeriu, né? Câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de estômago. Então assim, é uma série de complicações que infelizmente acontecem. Um fato super importante, questões psíquicas, depressão, ansiedade. Quando a gente conversa com pessoas obesas, não é incomum a queixa, eu não consigo arrumar emprego. Eu não consigo colocar uma roupa. Me relacionar. Eu tenho dificuldade de relacionamento. Eu ouço piadinha todo dia na escola. Então, assim, isso gera um mal-estar para a pessoa. Aquilo que a gente estava conversando, né? A maior causa de bullying hoje na escola é a obesidade, né? Pois é. Muito mais do que todas as outras. Exatamente. Então a criança já começa a pagar o preço desde cedo por estar obesa, né? Exatamente. Só o fato dela não ser uma das primeiras a ser escolhida para jogar bola, ela já se sente menosprezada. E isso gera uma consequência que vai perdurar a vida inteira. Então isso é muito ruim. Obesidade está associada ao aumento de pressão alta, né, que é um problema grave também. Obesidade está associada a uma doença no fígado chamada esteatose hepática, né, ou esteatohepatite não alcoólica, que hoje é a principal causa de cirrose hepática no mundo. Então é difícil. Superou o álcool, né, Mário? Superou o álcool, superou as hepatites B e C. Então assim, é difícil imaginar que gordura gera cirrose, mas é isso que acontece. Ela vai gerando uma inflamação no fígado e ao longo da vida da pessoa, esse fígado vai perdendo a função e vai ficando cirrótico ao longo de anos. Obesidade está associada a aumento de colesterol, que é uma causa importante de infarto, de derrame. Então assim, a gente pode falar o dia inteiro aqui das consequências da obesidade. É uma doença séria que tem que ser combatida. Durante a pandemia, né, que a gente está vivendo do coronavírus, né? Tem um estudo sueco dizendo que a pessoa que foi obesa na infância e na adolescência, mesmo estando com peso normal agora, parece que tem quadro mais grave de Covid. Quando tem Covid, são quadros mais graves. Então a gente viu isso muito de perto, né? Uma doença inflamatória, infecciosa, mas que a obesidade piora, né, Mário? Exatamente. Se alguém tem dúvida que a obesidade é uma doença, é só pegar agora essa pandemia de Covid. Né? Quais foram as pessoas que tiveram quadros mais graves de Covid? Via de regra, são obesos, diabéticos e hipertensos. Então é uma população que é mais fragilizada do ponto de vista da sua saúde e que tem que tratar essas doenças. Muito inflamada, né, Mário? Muito inflamada, e aí quando vem uma outra doença aí que maximiza essa inflamação, é uma explosão de substâncias inflamatórias e a pessoa acaba evoluindo mal e falecendo. Então eu acho que não tem dúvida que é uma doença que tem que ser tratada, tem que ser encarada com seriedade. Combatida, né? Combatida, né, por todos os meios aí, com políticas públicas, com educação, com estímulo à prática de exercícios e principalmente com alimentação saudável. Então, Mário, falando de educação, em todos os nossos programas a gente pede sempre para deixar uma dica, né? Então eu acho que você podia deixar uma dica pra gente, quando fala na população, de repente uma família que tem uma criança obesa ou algum familiar obeso, dificilmente com 50% da população acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, ou a gente tem um familiar ou alguém muito próximo da gente com esse quadro. Então eu queria que você deixasse essa dica hoje. Não existe milagre para tratar a obesidade, tá? Esse é o primeiro ponto, a gente vai abordar o tratamento mais à frente. E outra coisa, o diagnóstico de obesidade tem que ser dado por um profissional de saúde. Então procura o seu médico, se orienta, avalia quais são as causas que estão levando você a ficar obeso e não entre naquelas dietas assim
loucas, dietas que você vê na internet, medicações que você não sabe de onde vieram, mas porque alguém famoso está usando e você está pensando em usar. Procura um médico, procura orientação de especialista para você ter um diagnóstico correto e um tratamento adequado. Não tente se tratar por conta própria, porque a chance de dar errado é muito grande. Mário, obrigada por estar aqui. Esse tema é maravilhoso, meu tema preferido no mundo. Então, assim, eu sou suspeita para falar. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente no Médicos em 3D. Esses e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.